Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Thiago do canal Matemática Passo a Passo. Seja bem-vindo como sempre. Estou aqui para falar sobre o Dia dos Professores, sobre a hashtag Por que Professor, idealizada pelo YouTube Edu, né? Colocada aí, criada pela professora Karina Fragoso, do canal de inglês aqui no YouTube. Para que nós possamos falar um pouco do que nos levou a ser professores e até mesmo o que nos levou a ser edutuber. Vamos à primeira pergunta, vem comigo. Quando e por que decidiu ser professor? Bom, quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a dar aula de informática. Na época, a parte de informática não era a internet de agora, né? Claro, você que nasceu agora não conhece a internet. A internet era muito mais jurássica. Mas o que acontece? Eu comecei com apenas 15, eu tinha de 15 a 16 anos a dar aula, né, nessa parte aí de informática. Na época, era o Windows, Word, Excel, PowerPoint e a parte bem básica de navegação, que é o Internet Explorer, ok? Eu comecei a dar essa aula, era no projeto Viva Rio, né? Que a gente começou a ensinar a descobrir, né, o que a gente sabia ensinar, ou seja, a gente tinha a nossa didática aí de ensino que vocês podem conferir aqui no canal, beleza? Vamos para a segunda pergunta, vem comigo. Como foi a sua primeira aula? Bom, na época, né, eu tinha de 15 a 16 anos, comecei lá no projeto Viva Rio, né, um projeto aí já extinto aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, né, de Campo Grande. Eu sou da Zona Oeste, então o que acontece? Eu comecei a dar aula para um grupo de enfermeiras, na faixa etária entre 50 a 70 anos. Vocês imaginam um garoto de 15 a 16 anos ensinando para pessoas idosas a parte de informática, que era uma parte muito recente. Poucas pessoas tinham computador e muito menos internet. Para você ter uma ideia, a internet era tão lenta que você tentava abrir uma página muito simples, né, no computador, e levava mais ou menos aí meia hora para abrir uma página. Você no banheiro, você na cozinha, você em vários lugares, e no caso aí, você acabava vendo ainda a página abrir. Quem é antigo aí, que nem eu, não vou falar da idade, mas sabe que era complicado. Então, eu comecei a dar aula aí para poder ganhar um dinheirinho, né? Estava fazendo estágio, porque não tinha feito estágio ainda, porque eu tinha feito um curso básico de informática, na época era o grande lance, né? Você aprender informática. Então, eu comecei nessa área aí, na parte de informática. Terceira pergunta, vamos lá. O que mais ama na profissão? Cara, o que eu mais amo na minha profissão, além de ensinar, além de estar com os meus alunos, né, saber que eu estou fazendo parte da vida de alguém, saber que eu estou ajudando alguém a se desenvolver intelectualmente, a ter uma forma de pensar, de agir, de raciocinar. Porque ensinar, no meu caso, como é matemática, não é somente ensinar matemática, você ensina a sua forma de ser, sua forma de agir, o seu caráter, então a criança acaba absorvendo isso de você. Então isso ajuda muito para que você possa estar somando na vida do jovem. E ainda mais quando você tem um canal, que é o maior do Brasil na área do pré-militar, e ele ajuda a pessoa a se formar, a conseguir uma profissão e a seguir carreira. E assim, ajudando muitos jovens a sair das drogas, a muitos jovens a sair, né, da vida errada, né, de tudo isso que envolve a questão da vida aí desses adolescentes, desses jovens do Brasil. Quarta pergunta, vamos lá. E o que menos gosta? Cara, o que eu menos gosto é de corrigir prova e preencher diário. Eu odeio fazer isso. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de estar em sala de aula, eu gosto muito de interagir com o aluno, certo? Mas eu odeio diário, eu odeio corrigir prova, é muito ruim. Porque às vezes você, quando trabalha como eu, em um serviço público, né? Em um serviço em escolas que eu tenho mais de 300 alunos, imagina o número de provas que eu tenho que corrigir, é muito chato. Eu odeio fazer isso, né? Quinta pergunta, vamos lá. Já viveu alguma situação engraçada ou constrangedora em sala de aula? Cara, para mim, o mais constrangedor foi quando um aluno meu me identificou em sala de aula, né? Eu fiquei sem graça, não sabia o que falar para ele. Então, para mim, isso aí foi o mais constrangedor, certo? Porque, na época, eu não era muito conhecido na internet. Ela falou, professor, eu te vi lá no YouTube, lá ensinando matemática lá. Cara, isso para mim foi muito engraçado e, ao mesmo tempo, foi constrangedor pra caramba, porque eu fiquei muito sem jeito. Sexta pergunta, vamos lá.
Lembra de algum momento que te deixou muito feliz? Cara, o momento que me deixou muito feliz foi quando o primeiro aluno enviou aí, né, a declaração de conseguir passar no concurso militar, no caso fuzileiro naval, e conseguiu se formar. E também quando eu fui lá na formatura deles, existiam mais de 740 pessoas, né, no caso alunos, se formando. Isso aí, cara, não tem preço, dinheiro nenhum paga. Sétima pergunta, já pensou em desistir da profissão? Sim, né? Porque quando eu comecei na época como professor, eu não queria ter sido professor de matemática, eu queria ter sido engenheiro. Mas nesse caso aí, como eu não tinha condições financeiras, eu próprio paguei a minha faculdade com o meu trabalho, com o meu suor, com o meu esforço, eu acabei optando por ser professor de matemática. Em um dado momento da minha vida, quando eu estava seguindo na profissão, eu estava querendo já desistir porque eu não conseguia ver nenhuma luz no fim do túnel. Foi quando eu conheci o YouTube Edu, foi quando eu conheci o YouTube, quando eu comecei a gravar vídeos e começou a me dar esperança para continuar com esse trabalho pelo Brasil. Oitava pergunta, vamos lá. Você teve um professor que marcou a sua vida? Cara, meus professores todos marcaram a minha vida. Mas teve um professor Lúcio, de geometria, que ele marcou a minha vida. Que foi assim, na época eu tinha ficado em dependência em geometria plana, eu era muito ruim em geometria, né? Então ele começou a trabalhar comigo os estudos. E como ele vivenciou a mesma coisa que eu vivenciava na época, eu era peão de obra e também tinha sido, né? Ele era um professor da faculdade. Então ele marcou minha vida da seguinte forma. Certo dia eu estava indo fazer a prova, né, de geometria para passar o primeiro estágio lá de dependência em geometria plana. Então ele me deu a prova, eu comecei a prova, era 7 horas da noite, quando foi 9h50 eu entreguei a prova, tirei 3,5 na prova. Ele pegou minha prova, olhou para minha prova, olhou para mim e falou assim, olha só, pega a sua prova, leva para casa, estuda ela, a gente não vai considerar essa nota e você tenta fazer uma segunda vez a prova. Eu falei, tá, professor, beleza. Aí eu levei a prova, passei uma semana sem aparecer na faculdade por conta do serviço, do trabalho, que eu trabalhava no frente de obra de asfaltamento aqui no Rio de Janeiro. Então, um dia eu fui lá dar satisfação para o professor, por dizer por que eu estava faltando as aulas de geometria, né, as aulas de dependência. Aí, quando eu cheguei lá, eu estava de short, eu estava de chinelo, camisa. Aí eu virei para ele e falei assim, professor, olha só, vim falar com o senhor sobre as minhas faltas que eu estou fazendo, que eu estou tendo aqui na escola, na faculdade, e eu queria justificar com o senhor. Ele, não, beleza, eu entendo e tal, eu expliquei a situação para ele. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a prova de novo? Eu falei, professor, você tá maluco para fazer a prova do quê? Eu nem estudei, eu nem procurei. Ele falou, não, vamos fazer sem compromisso, senta ali, faz de boa, não esquenta a cabeça não, tal. Se você tirar nota boa, beleza, se não tirar, beleza. A gente só vai fazer um teste. Eu falei, show. Aí eu sentei, ele me deu a prova, né? E comecei a fazer a prova. Eu comecei a prova, era 7 horas da noite. Quando foi 8h30, eu terminei a prova. Ele foi e corrigiu minha prova. Ao final dessa nota, eu tirei 9,5. Aí ele falou assim, essa nota aqui é a sua nota para poder passar na dependência. Cara, isso aí marcou definitivamente a minha vida. E eu percebi que às vezes prova, às vezes não, sempre as provas, elas não dizem se você sabe ou não sabe, né? É somente um documento para poder passar você para o próximo estágio, ok? Beleza? Nona pergunta, vamos lá. Por que decidiu criar um canal no YouTube? Cara, meu canal no YouTube, ele era focado, e sempre foi focado em crianças com dislexia e TDAH, né? Tanto que as minhas aulas voltadas para o ensino fundamental, que eu tenho aqui no canal, elas são todas usando cores, passo a passo, sempre dinamizando com a câmera, fazendo a criança falar a resposta, e isso aí tudo é uma didática de psicopedagogia, né? Eu trabalhei muitos anos em escola particular no centro do Rio de Janeiro, dei aula para dezenas de pessoas, inclusive um aluno que eu tenho atualmente é um filho de uma artista da Globo. Então o que acontece? Eu sempre ensinei dessa forma. Então pensei em colocar o canal nesse foco, né? E comecei a ensinar. Como meu canal nesse foco não começou a crescer muito rápido, eu comecei a ver no YouTube os canais que não existiam. E os canais que não existiam era matemática voltada para concursos militares. Hoje, atualmente, a gente tem muitos canais, mas na época eu não tinha. Então, eu comecei a focar
Nesse ponto, o que aconteceu? O canal explodiu e é o maior no Brasil na área de pré-militar de matemática, né? Então, o que acontece? Atualmente eu foco nessa área, mas o intuito do meu canal sempre foi voltado para crianças com TDAH e também com dislexia. 10ª pergunta, vamos lá. Mencione um ou mais canais de professores que você admira. Cara, eu admiro muito o canal do professor Rafael Procópio, né? O canal da professora Karina Fragoso, também do Marcelão da Química, eu gosto muito do canal dele. O professor Wagner da Física, o canal Agora Vai, na verdade o nome do canal dele, eu admiro bastante. Também admiro o canal da Natália Reineck, do Samuel Cunha e tantos outros amigos que tem aí no YouTube. Todos nós somos vencedores, beleza? É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de dar o like, de convidar os seus amigos para participar, se inscrever, convidar mais 5 amigos para estar se inscrevendo no canal, ok? E também visite os meus colegas aí do YouTube usando a hashtag PorquêProfessor, tá certo? Um grande abraço, meu muito obrigado e valeu!